Olá, amigos do Diário Eterno, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Certa vez eu sonhei que estava em um evento, parecia ser o aniversário de alguém que eu conhecia e esse alguém pertencia a um motoclube. O evento era como se fosse uma mistura de comemoração do aniversário dessa pessoa e uma comemoração de alguma coisa desse motoclube. Havia um mini palco com bandas tocando rock. Tinha algumas cadeiras e mesas de plástico espalhadas. Era como se fosse uma grande garagem, galpão. E o pessoal se espalhava um pouquinho na parte de fora, que era uma calçada bastante larga. Era um lugar rústico. Lembro perfeitamente da banda tocando uma música que há muito tempo eu não ouvia, chamada Suzy Q, na versão Queen Dance. É impressionante a sensação de estar presente no evento, de pensar, de tomar decisões, de decidir para onde olhar. Para mim, foi como se eu estivesse ido realmente a esse lugar. Fica com uma memória viva, mas foi apenas um sonho lúcido. Eu lembro, inclusive, de pegar um pratinho de plástico, colocar comida, parecia ser uma salada de maionese. E então eu ficava assim, curtindo, mas não muito próximo do palco, não tão dentro da garagem, ficava entre a entrada e a calçada. Nisso, eu vi um homem. Eu não sei dizer se ele era muito idoso ou se ele era mais, como diz a expressão, judiado pela vida. Mas ele passava tranquilamente dos seus 45 anos. E ele passava em frente desse evento, empurrando um carrinho de supermercado. Ele parecia ser uma pessoa em situação de rua, empurrando um carrinho de supermercado que tinha algumas coisas, bugigangas dentro. Então ele virou para uma viela que tem ao lado dessa garagem. Era uma pequena viela que parecia cortar aquela parte do bairro. Então não era uma ruinha sem saída. Era uma viela que dava para um outro local, uma outra parte, uma outra rua. Por algum motivo ele me chamou a atenção. Então eu dei alguns passos para o lado para olhar a viela assim que ele passou. Quando eu fiz isso, eu fiz um gesto bem discreto, quase que como se fosse para espiar. A pessoa passou, eu dei uns passos para o lado para dar aquela espiada. E nessa espiada, eu vi o homem abaixando as calças de costas para mim, para usar o banheiro ali no meio da rua. Nojento, mas era uma pessoa em situação de rua, então eu não tenho como julgar, não sei se estava passando mal. Parte realmente estranha para mim é que ele ficou de costas. Ele estava sem camisa, com uma calça jeans bem suja, com um cinto assim de couro que prendia um pouco as calças, que parecia aquelas calças quase caindo. Eu lembro que ele tinha um cabelo grisalho, meio cacheado. Lembro que ele estava com um boné preto, um boné meio raso, meio amassado de pano. E eu lembro que de costas, quando eu olhei para as costas dele, era como se tivesse um corte, como se as costas dele tivesse assim entreaberta, e dentro das costas eu vi um louva-a-Deus. Eu não sei se é um gafanhoto ou um louva-a-Deus, porque eu confundo muito esses insetos, mas eu olhei na internet, eu vi que tem diferença nas estruturas deles, mas assim, pesquisando as imagens, eu acho que era um louva-a-Deus. Me dá até gastura falar e ficar olhando muito as imagens, mas foi impressionante ver as costas desse homem, porque é como se estivesse entreaberta, como se ele usasse uma roupa de ser humano, mas na verdade ele fosse um inseto, entende? Imagina que você tem um zíper nas costas e ele abre e por dentro a gente vê que você não é a carne e osso da estrutura de um ser humano, e sim um inseto. Então foi isso. E esse foi um dos sonhos assim mais impressionantes. Eu classifico como impressionantes sonhos que eu não encontro teses fora que expliquem por que eu sonhei com aquilo. Sonhos onde há um grau de nitidez e lucidez muito altos e de algum modo estou ali sabendo que eu estou sonhando, que eu estou, não sei, em outra realidade. E é duro porque eu não consigo correr para esses canais muito místicos, eu tenho muitas dúvidas dentro de mim, então eu não fico procurando referências, mas eu já encontrei algumas pessoas dizendo que se trata de um alienígena, que isso existe mesmo. Então, não sei ainda o que pensar, mas fica esse relato
que eu gostaria de dividir com outras pessoas, porque eu não tenho ninguém ao meu redor para dividir essas experiências que eu tenho. A gente é sempre classificado às vezes como estranho, ou é só bobagem, ou é só uma viagem sua, mas para mim foi super interessante. E se você tem algum relato, divida comigo, eu sempre deixo meu e-mail na descrição e até a próxima.